Olá, meu nome é Dilamene Avelar e esse é o canal Água Viva. E nós vamos começar um período aí falando um pouquinho sobre as parábolas pouco comentadas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Ele era um médico e ele teve muito contato com Nossa Senhora. Muito contato com Nossa Senhora. Então nós vamos ver algumas passagens que não tem nos demais, mas vamos ver isso em Lucas, exatamente pela essa oportunidade que ele teve de convívio, né? Tem 3 parábolas aqui em Lucas que Jesus ele adequava a sua palavra ao ambiente e aqueles que estavam ouvindo. E Jesus ele sempre, todas as oportunidades que ele tinha de educar e semear, né? De educar e semear. A cultura hebraica é muito interessante, Então nós vamos ver algumas coisas que Jesus fala. Se a gente não procurar saber um pouquinho sobre a cultura deles, fica um pouquinho difícil alguns entendimentos, mas com um pouquinho de boa vontade, estudo, a gente vai aí aprendendo um pouquinho mais. Eu vou comentar 3 parábolas, bem assim, de forma superficial, mas nós vamos ver que a linha de raciocínio, o objetivo é o mesmo, mas a maneira que ele proferiu as parábolas que vai fazer toda uma diferença. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Os publicanos, eles estavam sempre o tempo todo tentando arredar Jesus, tomando conta, aquelas coisas todas. E eles tinham assim todo um preconceito, porque como Jesus estava sempre em contato com todo mundo, isso incomodava muito eles. E eles viam que a simpatia pelo povo em torno de Jesus, as atitudes de Jesus, por serem legítimas, vamos falar português, gerava uma certa inveja, né? Porque ele atraía as criaturas, a veracidade, como ele abraçava qualquer tipo de pessoa, acolhia, e isso perturbava muito esses fariseus, esses publicanos, esses saduceus, esse povo todo. Então, ele come com pecadores, né? Era a maneira que eles diziam. E Jesus, ao ver que eles estavam falando entre si dele, ele propõe uma parábola. Aqui eu aprendo uma coisa: Jesus levava o alimento para aquele que ia ouvir a parábola e levava uma correção para aquele a qual ele queria também atingir com as parábolas. Eles não estavam falando que ele comia com pessoas de má vida? Olha só a história. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, alegra-se, coloca ela no ombro. Ela está cansada, ela está distante, ela se perdeu, ela ficou vagando sem direção. E ele coloca
a ovelha no ombro e alegra-se e leva ela junto às outras ovelhas. Ele vai em casa e ao chegar ele reúne os amigos. Venham, gente, eu encontrei a minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo, eu tinha uma ovelha perdida. E eu vos digo, aqui vem o ensinamento, olha. E eu vos digo, que é da mesma forma, haverá mais alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 ovelhas, 99 justos que não precisam arrepender-se. O que ele está dizendo com isso, Dila? Que Deus é profunda compaixão. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Porque Ele sabe que a correção do tempo virá. A lei dele é sábia. A correção do tempo virá. Para aquele que ouvia, para os simples que ouviram aqueles ensinamentos, da alegria do pastor que encontrou ovelha, eles eram também do campo. E eles se colocam nesse lugar. Eu ficaria também muito feliz. E aqui ele faz uma comparação com Deus. Deus se alegra quando a pessoa que fez tantas más escolhas, ele retorna ao caminho do bem, ao caminho reto. No entanto, ele faz um alerta aqui sobre os 99 justos, que são as pessoas, que aqui, eu sou religioso, eu sou o cara, eu faço, aconteço, eu faço tudo direitinho. E ele faz essa comparação. Então nós vamos ver que nós não podemos nos esquecer dessa passagem. E eu vos digo dessa forma: haverá mais alegria no céu de que um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrepender-se. Mas ele está fazendo apologia ao erro? Não. Porque arrepender-se é reconhecer erro. E retornar tem que ter muita coragem. Humildade muito firme. É isso que ele quis dizer. Agora vamos para outra. A moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, então vamos lembrar, talento seria hoje um dinheiro muito, muito grande. Muito, muito grande. Porque existia o talento de prata e de ouro. É uma coisa assim, um valor muito grande. A dracma era um valor pequeno. A dracma era um valor pequeno. E ele diz aqui, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perde uma e não acende uma candeia e varre a casa à procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Ensinamento. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o ensino sendo repetido. De uma outra forma. Você imagina uma mulher ouvindo isso, uma dona de casa ouvindo isso, um grupo feminino ouvindo isso. Ela estava incluída
ela se sentia incluída. Olha como a atitude de Jesus, ele trazia, olha, lá foi o pastor que ele incluiu, aqui ele inclui a mulher, ela perde uma moeda, insignificante, valor insignificante, mas quando ela encontra, ela fica extremamente feliz. E ele compara isso ao reino dos céus. Quando uma criatura que perdeu o rumo da sua vida reencarna e começa a refazer seu caminho e transformando as suas atitudes, e a cada retorno ao caso espiritual, cada vez renovado, cada vez melhorado, a alegria dos espirituais, a alegria dos protetores espirituais, a alegria de Deus por saber que seu filho está retornando ao caminho da lei dele, que é justa, misericordiosa e boa. Agora vamos por último. Essa parábola, ela é conhecida também pelos 2 filhos. É a parábola do filho pródigo, tá? Então, algumas pessoas vão ler essa parábola como a parábola dos 2 filhos, a parábola do filho pródigo. No Evangelho está como a parábola do filho pródigo. Mas alguns historiadores dizem que é a parábola de 2 filhos, porque são 2 filhos e 2 situações distintas, tá? Mas é interessante esse ensinamento também. E nós vamos ver que Jesus aqui já vai usar uma outra linha de raciocínio, mas no fundo ele está mostrando a mesma alegria, tá? Então ele diz aqui, ó, um homem tinha 2 filhos. Quem é esse homem? Deus. Ele vai fazer alusão a isso, sempre, o rei, o Senhor, ele está sempre se referindo a Deus. Ele tem 2 filhos, E o filho mais novo fala assim, pai, me dá a parte que eu tenho na herança. E ele dá. Reuniu-se, deu. E foi embora, gastou seu dinheiro, fez, aconteceu, e fez todos os seus excessos. E quem não poupa, sofre, né? Não tem jeito, tem que ter prudência. Na vida, tudo tem que ter prudência, tá? E ele detonou aquela grana toda. E por fim da caminhada, abandonado, sem amigos, né? Porque é muito fácil ter amigos quando você está com o pote cheio. Amigos verdadeiros irmãos é quando o seu pote está vazio. É ali que você reconhece as pessoas. Ali você reconhece. Então, o que aconteceu? Sozinho, sem dinheiro, passando fome. O que ele fez? Foi trabalhar numa fazenda de porcos. Então, você imagina um judeu trabalhando numa fazenda de porcos. Porcos comiam umas bolotas que eram umas sementes amargas, e ele comia o que sobrava dos porcos. E ele lembrou-se, na fazenda do meu pai, todos os funcionários servos dele são tão bem tratados, se alimentam bem. Eu vou fazer isso, eu vou voltar para a fazenda do meu pai e vou propor a ele que ele me receba como um servo, como um serviçal, porque lá pelo menos eu vou ter o que comer. Mas ele tem uma crise consciencial, olha aqui, caindo em si, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei e pedirei para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Em seguida levantou-se e foi. Com o coração cheio de compaixão, o pai veio ao encontro dele. E ele diz para o pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho.
Olha que coisa interessante. Você imagina um ancião, na época do Cristo, era um homem que andava de forma lenta, bem comedido. Esse pai corre ao encontro do filho. E ele é tão cuidadoso que ele manda que leve chinelas, vestes e um anel. Mas por quê? Ele não quis humilhar o filho. Ele aguardou, ele foi ao encontro do filho e compôs o filho para que o filho, quando adentrasse na aldeia, olha só como é que está sujo. Não, estava arrumadinho. Olha o amor do pai. Olha a alegria do pai. Vamos lembrar, há mais alegria no reino de céus quando um pecador se arrepende. Tá vendo? E ele volta para casa, manda matar o novilho mais forte que tiver, mais gordo que tiver. Vou festejar, esse filho meu estava morto, hoje vive. Olha só que coisa interessante. Então, quando nós nos afastamos do reino de Deus, é como uma morte espiritual. À medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos avivando a nossa vida. Emmanuel diz numa passagem dessa do Vinho de Luz ou Fonte Viva, que me foge a memória, que era um decúbito dorsal em pé, é como se fosse defunto andando por aí. Acorda, tu que dormes, né? É a criatura que está dormindo na vida, está preso no maia, na ilusão. Só que teve um problema, o filho mais velho chegou. Vamos falar um pouquinho do filho mais velho. O filho pródigo saiu, caiu no mundo, achou a grana dele, aquela coisa toda. O filho pródigo ficou na presença do pai. O outro filho mais velho ficou na presença do pai. Só que ele estava se alimentando bem, ele tinha conforto. Mas olha só como as pessoas se revelam. O que está acontecendo aqui? Ele pergunta. E o funcionário diz, o servo diz, seu irmão estava morto, hoje vive. Ele voltou e o seu pai faz uma festa para ele. Não vais entrar para comemorar com o seu irmão? Seu pai insiste, entra. Olha, estive ao seu lado o tempo todo. Nunca desobedeci às suas ordens. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus irmãos. O que é isso, gente? Olha como é que é, hein? Olha como é que o interesse dele de ficar com o pai não era por compaixão. Era porque aquela parte ele ia abocanhar. Ele não se alegrou porque o irmão voltou. Ele não ficou feliz. Ele não ficou feliz. A família estava de novo reunida. Não. Ele não ficou feliz, não. E, no entanto, tu dás um jantar para esse que esbanjou tudo. Mas, filho, tu estiveste comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e hoje vive. Ele estava perdido e hoje está achado. Quantos ensinamentos aqui para a gente analisar. Quantas criaturas nós convivemos nos centros, nos templos religiosos, que quando vê um companheiro menos afortunado ou com uma atitude que, de algum erro do passado ou alguma coisa, ele vem e fala assim, mas essa pessoa aqui é conveniente, hein? Quem não já viveu com isso? Quem não teve a oportunidade de já ouvir certas coisas nas casas?
É muito fácil apontar o dedinho, né? Tem 3 voltados para a gente, ó. E um que é Deus confirmando. Porque é muito fácil. Foi isso que o filho fez. Ele estava na casa de Deus. E a compaixão? Não. Quantas criaturas vão na casa, aprende o evangelho, mas na hora de portar-se como um cristão, como aquela criatura que a bondade tem que fluir, ele não age assim. Ele age como esse filho, incomodado. Aquele é um pecador. Aquele traste aqui vem condenando o outro e não se alegra. Ai, graças a Deus ele veio para cá, para o centro, ele vai aprender a moral cristã, vai fortalecer ele muito nessa encaminhada da vida dele. Nós estamos no processo evolutivo. Quem disse que porque nós estamos num centro, num templo, no que for, nós somos melhor que o outro que não está? Há mais alegria no reino dos céus quando um que se arrepende retorna que um justo no reino dos céus. Tá vendo? É nesse sentido. Essas 3 parábolas que Lucas narra, ela tem esse pilar, o arrependimento, a mudança de atitude, o retorno ao caminho certo. Não é porque nós estamos dentro de um centro que nos faz melhor ou superior a ninguém. A questão é saber se esses ensinamentos do Cristo já estão em nós. Que possamos vencer as nossas dificuldades e ter um próximo retorno para a gente falar de outras parábolas. Que Jesus nos abençoe. Fique aí a nossa dica, vamos lendo um pouquinho do Evangelho e bebendo nessa água viva que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor nos abençoe, que os amigos espirituais iluminem a todos os lares, a todo o nosso planeta, os nossos irmãos desencarnados também e todos os nossos amigos, familiares, companheiros do processo evolutivo. Muita paz para todos. Muito obrigado pela atenção. Compartilha, divulga. Vamos fazer a nossa parte. Ide e pregai.